Durante muito tempo, aprendemos que precisamos ser melhores o tempo todo, mais fortes, mais corretas, mais prontas. Mas em algum momento isso cansa. A comparação pesa, a cobrança machuca e a alegria vai ficando distante. Quando você percebe que não precisa ser perfeita para ser válida, algo muda por dentro. Existe uma leveza que nasce quando você se permite ser humana. E é sobre isso que vamos falar hoje. Olá, prazer, seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Diuli e aqui eu busco trazer informações sobre como viver bem apesar de tudo. E hoje vamos falar sobre as alegrias inesperadas da perfeição, abraçando a sua autenticidade. Bora lá para mais um vídeo? O que é essa autenticidade que eu vou falar aqui no vídeo? É você entender quem você é, qual o seu propósito de vida, quais os seus valores para seguir esse propósito, entender a voz da sua essência quando ela fala com você, ou seja, aquela voz divina que sussurra através de sensações, de ideias, de insights que vêm para você e que muitas vezes você não acredita naquilo por vários fenômenos, né? Vozes externas, aquelas vozes que ficam no seu inconsciente te desdenhando, crenças limitantes e várias coisas desse tipo que atrapalham a sua autenticidade de vir à tona. E a gente sabe que quando as coisas acontecem com autenticidade, com verdade, com propósito, elas tendem a dar mais certo. O problema é a gente entender que aquilo é o combo, né, disso tudo, que aquela decisão, que aquela ideia, que aquele, enfim, né, que aquele projeto tem tudo isso junto e tem grandes chances de dar certo. E a gente acaba não acreditando nisso e muitas vezes se sabotando e nos atrapalhando de dar certo, porque não acreditamos em nós, porque não entendemos essa nossa autenticidade. Então vamos entender um pouco mais sobre ela agora. A alegria que surge quando você para de lutar contra quem você realmente é, faz parte de abraçar a sua autenticidade. E quando eu falo sobre quem você realmente é sobre aquela sua parte luz, né. Todo mundo tem a sua parte sombra, né, que é aquela parte raivosa, aquela parte, né, que se pudesse, assim, né, teria que ser presa numa jaula, né, mas a gente se controla, nós somos seres humanos, né, então, a princípio, nós controlamos em relação a isso. Claro que a gente vê que tem muita gente que não se controla, mas quando eu falo de autenticidade, é você deixar o seu melhor aflorar, o seu melhor fazer parte de você e você contribuir com o mundo através desse seu melhor. Então isso é a sua autenticidade e isso te faz bem. Quando você faz algo que você gosta, que você sabe que faz bem feito e que aquilo ajuda o mundo, ajuda, né, o seu entorno, a sua comunidade, sei lá, no seu trabalho, na sua casa, você se sente bem, você se sente preenchida. É como se você tivesse se reenergizando, mesmo fazendo algo que muitos consideram difícil, muitos consideram complicado. Então aquilo é seu, aquilo é autêntico seu. Eu vejo, por exemplo, pessoas autênticas, né, que conseguem, ler sobre livros filosóficos enormes, assim, que para mim aquilo é muito complicado e para essas pessoas parece que é tão natural. Eu vejo que aquilo é tão delas, né, e não é fingimento, não é faz de conta, porque tem pessoas que são assim. Eu admiro muito essas pessoas, eu penso: "Nossa, que bom, né, que elas respeitam isso nelas, que elas vão e que elas contribuem, porque daí elas têm acesso a essas informações, elas entendem sobre isso e elas explicam para seres humanos normais, como eu, que, né, não tem tanta facilidade, assim, em pegar essas mensagens e então eles já traduzem e passam essas mensagens mais codificadas para nós, né. Então, que bom, e assim existe tantas outras pessoas, né, existem pessoas que são autênticas, né, em fazerem, ai, artesanato, fazer, sei lá, comida, fazer tantas coisas, assim, né, lindas, maravilhosas, que preenchem o mundo, e são felizes com isso, né. Então a autenticidade traz felicidade sim. A autenticidade também nos aproxima de pessoas reais, de pessoas autênticas, de pessoas verdadeiras, porque a autenticidade só vem com verdade. E quando você é verdadeira, quando você deixa o seu verdadeiro transbordar, você vai atrair para o seu convívio mais pessoas assim, pessoas verdadeiras, porque pessoas falsas não vão se dar bem com você.
Então, pessoas falsas ficam com pessoas falsas, né. Então você vai atrair relações verdadeiras, relações que valem a pena, né, convívios mais saudáveis para sua vida. Então isso é uma forma também de afastar aquelas pessoas tóxicas. Pessoas autênticas também não se importam com a comparação. Resultados, ficar comparando fulano com cicrano, comparando conquistas de um com o outro. Não, porque a pessoa não se importa, assim, com o que o outro conquistou, com o que o outro fez, porque o que ela se importa é com ela, com as conquistas delas, com as coisas que ela faz, com aquilo que faz bem para ela. E ela não vai deixar de fazer as coisas que são importantes e que fazem bem por causa da opinião alheia, porque os outros acham isso, porque os outros acham aquilo. Claro que eu tô falando isso não das pessoas imaturas e inconsequentes, que é outra coisa, né, das pessoas narcisistas. Eu tô falando das pessoas adultas, né, das pessoas equilibradas, né, e que ainda assim seguram a sua autenticidade e aguentam ela, né, e transbordam elas. Então é dessas pessoas que a gente tá falando aqui. Essas pessoas também tendem a não ter tanta cobrança em torno de si. Elas são mais leve em relação à autocobrança. Porque elas se conhecem, elas sabem o seu potencial, elas não precisam ficar provando isso para ninguém. Elas se completam, né, são autênticas, autossuficiente muitas vezes, e isso não quer dizer que elas vivam sozinhas e que elas se excluam, não, elas são autossuficientes no sentido de que quem está por perto é para agregar. Quando elas estão por perto é para agregar, ninguém é peso para ninguém, né, porque cada um faz o seu, da sua melhor forma, colocando o seu melhor no mundo, e isso só preenche, né, isso serve para contribuir mais e não para equilibrar um e o outro, né, não para completar, mas sim para preencher, para transbordar mais e mais. Essas pessoas não precisam provar nada para ninguém, elas já se provam, elas já se entendem, acabou. E elas também não querem que ninguém prove nada para elas. Sabe, cada um segue o seu, feliz, tranquilo, de boas, tendo seus desafios sim, mas dentro da sua autenticidade, resolvendo esses desafios também. E essas pessoas tendem a ser feliz, de bem com a vida, naturalmente, sabe, sem um motivo extraordinário, nada demais. Elas são felizes e eu não digo aquelas pessoas bobo alegre, né, não é disso que eu tô falando. Elas são felizes assim, ó: tem problemas? Tem. Elas se desesperam com isso? Não. Elas têm equilíbrio emocional para passar por esse processo, para passar por essa parte difícil da vida. Elas têm perdas, elas têm falhas como todos os outros, mas isso faz parte da autenticidade. Então elas se entendem apesar de tudo isso. Podem até cair, mas elas não ficam no chão. Elas levantam, sacodem e seguem a vida, porque elas se conhecem, elas se entendem, elas sabem que aquilo não é definitivo. Então são aquelas pessoas valentes, guerreiras, mas que muitas vezes não são revolucionárias, simplesmente vivem a sua vida, fazem o seu melhor e são felizes com isso, né. E feliz não quer dizer que todos os dias elas fazem uma festa, mas elas não estão depressivas, elas não estão tristes o tempo todo, elas não são pessimistas, né. É desse tipo de pessoa que eu falo, né. Pessoa que aceita a vida, tenta fazer o seu melhor, tenta melhorar cada vez mais e quando leva uma rasteira, entende que faz parte, vamos superar isso e vamos seguir a vida. E isso tudo existe porque essas pessoas vivem de acordo com a sua essência, vivem alinhadas com a sua essência, respeitam a sua autenticidade, respeitam a sua verdade, respeitam os seus valores, que foi o tema de um outro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aqui nos cards para você entender mais sobre valores, que é muito importante. Então eu digo que o autoconhecimento ele tem uma tríade. É eu que estou dizendo com as vozes da minha cabeça. Para mim, o meu conceito de autenticidade é você conhecer uma tríade em você, que é valores, essência e intuição. Tudo isso junto vai te alinhando, te guiando pelo melhor caminho. Então, quando você consegue escutar essa sua intuição, conhece a sua essência, está alinhado com a sua essência e tem seus valores definidos, você tem um guia para sua vida, você tem um GPS para seguir ali, né. Se algo não passa em um desses crivos, abandona isso.
Mas para isso você tem que ter autoconhecimento e autenticidade também, tem que se entender, você não pode ficar se confundindo com as vozes externas, com os achismos de fora, você tem que se conhecer, então você tem que estar constantemente alimentando esse autoconhecimento, e não precisa de muito para alimentar o seu autoconhecimento, para se conhecer constantemente, basta assistir outros vídeos meus que estão aqui e você vai aprender mais sobre isso. Então depois você maratona os outros vídeos do canal, hein. Entendendo sobre autenticidade, com certeza você se torna um ser humano melhor, você se torna um ser humano que contribui positivamente para a nossa sociedade, para este planeta que já tem muitos problemas, muitos seres humanos complicados, né. Não seja mais um, pelo contrário, comece a se remodelar para se transformar em um ser humano cada vez melhor. Mas agora me conte você aqui nos comentários, você se considera uma pessoa autêntica? Você sabe quais são os seus valores? Você tem essa intuição aflorada? Você consegue superar com facilidade problemas através dessa tríade de sucesso? Deixa aqui nos comentários para a gente se entender melhor. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que merecem receber essas informações e também assista o próximo vídeo que vai complementar e muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigada por assistir e te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau!